E os R$ 600 prometidos pelo governo federal vão ser pagos quando? De que maneira? Porque até agora nenhum centavo chegou no bolso de quem está precisando. O governo federal disse, inclusive, que precisaria de uma mudança na Constituição para fazer esse pagamento. É assim mesmo? A medida já foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, mas o pagamento só deve acontecer depois do dia 15 deste mês. Nós vamos conversar sobre esse assunto aqui com o José Humberto Abrão Meirelles, ele é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Seção Goiás. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Primeira coisa, é preciso ou não é preciso essa mudança na Constituição para fazer esse pagamento, como está alegando o governo federal e que virou ontem uma discussão generalizada no país todo? Falta, sim, alguma regulamentação com relação ao assunto, precisa tanto de normas constitucionais, alguma questão que envolve decretos internos de órgãos governamentais ligados aos ministérios. Mas com a calamidade pública, o governo não pode abrir mão disso, não? Ele, inclusive, segundo o presidente da Câmara, tem autonomia para fazer isso com base no decreto. Com relação ao decreto, ele poderia fazê-lo, só que a gente, obviamente, não tem nenhum posicionamento jurisprudencial sobre o assunto. É tudo muito novo, né? Então, existe um certo risco em fazê-lo, mas é preciso ser feito. Então, nós estamos nessa situação. Vamos explicar aos nossos telespectadores e aos trabalhadores tudo o que aconteceu nesses últimos dias e últimas horas ali no Congresso e também no Palácio do Planalto? Vamos lá. O que aconteceu foi que o governo, num primeiro momento, ele editou uma medida provisória, que é a 927, e quis regulamentar a regra relativa à questão dos contratos de trabalho durante o período de coronavírus. E o que aconteceu foi que na edição da medida 927, dessa medida provisória, se entendeu que os empregados poderiam ter o contrato suspenso sem receber nenhum tipo de salário pelo período de 4 meses. No dia seguinte, o governo voltou atrás e revogou a medida provisória 927 nesse ponto específico, editando a medida provisória 928. Depois veio o projeto de lei 1066 de 2020, regulando o Corona Voucher, que é um auxílio que deveria ser pago, que deverá ser pago, na verdade, para os informais, os autônomos e algumas outras categorias que não estejam percebendo seguro-desemprego, como, por exemplo, a figura do trabalhador intermitente. E para os empregados, ontem à noite se editou a medida provisória 936, prevendo agora uma regulamentação, dividindo a conta entre empregado, empregador e governo, para ver quem vai custear o salário desses empregados nesse período de coronavírus. Permitindo, inclusive, a redução da jornada de trabalho nas seguintes proporções, 25%, 50% ou até 70% em até 90 dias? Exatamente. A medida provisória permite a redução da jornada de trabalho e do salário por acordo individual entre empregado e empregador, e também permite a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias. Com a garantia da manutenção do emprego, né? Com a garantia da manutenção do emprego. Isso é muito importante. E o governo, então, se suspender o contrato, criou um benefício chamado benefício emergencial para preservação do emprego e renda, que nós vamos chamar aqui agora de BEPER. Criou esse benefício, mas que ele precisa ainda estabelecer algumas regras para como vai funcionar esse pagamento. Ou seja, o governo federal vai bancar essa parte que o trabalhador pode perder por conta dessa redução de salário. Exatamente. E esse benefício novo que foi criado, chamado BEPER, para pagar os empregados que não receberão o Corona Voucher, porque o Corona Voucher é para autônomos informais e para os empregados de carteira assinada, eles vão receber o chamado BEPER agora que foi editado. Mas não se bateu uma tela ainda sobre isso, né? Ou seja, o dinheiro não está disponível porque o que as pessoas querem saber é cadê o dinheiro, né? O dinheiro está disponível, já tem previsão orçamentária para isso, depois que fez o decreto de calamidade, exatamente, é possível viabilizar esse pagamento. O governo está estimando um impacto aí de mais ou menos 98 bilhões de reais na economia, para se assegurar o pagamento a esses empregados desse benefício específico. Agora, redução de salário apenas para aqueles que entrarem no acordo e concordarem com a redução da jornada? Isso, precisa de um acordo individual. A vantagem para o empregado é que, na verdade, embora ele vai receber um salário menor, ele também vai receber o benefício do BEPER, proporcional à redução. Então, haverá um equilíbrio. Na verdade, no final, ele vai sentir que ele sofreu uma pequena redução salarial do período, mas parte do salário dele vai ser pago pelo empregador, parte do salário vai ser pago pelo governo e parte vai ser custeado pelo empregado, porque ele não vai receber a integralidade daquilo que ele receberia se ele estivesse efetivamente trabalhando. O senhor acredita que, depois de tudo isso, as demandas judiciais devem aumentar? Provavelmente sim, pela dificuldade de operacionalização, mas isso vai ser por um breve período de tempo.
A medida provisória, ela está prevista essa redução da jornada por apenas 90 dias ou a suspensão por 60 dias. Então, é um período muito curto. Para a gente encerrar, Zé Humberto, vale para todas as categorias profissionais ou aquelas que têm carga horária menor, isso não vai ser possível ser aplicado? Não, ela vale para todas as categorias profissionais, exceto para os trabalhadores intermitentes. Os trabalhadores intermitentes, ao invés de receber o benefício BEPER, que é esse benefício emergencial que foi criado ontem, eles vão receber o Corona Voucher, que é o auxílio de R$600 mensais. Ok, José Humberto Abrão Meireles, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB em Goiás. Uma boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde.